seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar do cuidado integrativo no tratamento do câncer. E por que é tão importante falar desse cuidado integrativo? Quando a gente pensa em um indivíduo que recebeu esse diagnóstico, não só a condição dele física está prejudicada e pode sofrer uma piora ao longo do tempo, mas também os seus aspectos emocionais. Quando a gente pensa num cuidado integrativo associado ao tratamento de câncer ou posterior ao tratamento de câncer, a gente pensa principalmente no bem-estar desse indivíduo. A gente pode pensar em várias práticas integrativas que podem complementar esse cuidado. Então, a gente tem o uso de aromaterapia, o uso de meditação, práticas corporais, tudo que traga sentido e bem-estar para aquele indivíduo. O cuidado integrativo, ele sempre olha para o indivíduo numa visão holística. E quando a gente fala de visão sistêmica ou visão holística, a gente está falando de um cuidado centrado na pessoa. E o que é esse cuidado centrado na pessoa? A partir de uma questão de saúde, de uma problemática de saúde, mas somada a questões biopsicossociais, a gente tem como pensar num planejamento de cuidado centrado naquela pessoa. Então, entender quais as necessidades, sejam físicas, emocionais ou vibracionais daquele paciente, é extremamente importante para que a gente possa desenvolver um cuidado integrativo satisfatório. É importante sempre frisar que o cuidado com práticas integrativas e complementares, ele não tem caráter espiritual, ele não tem um caráter sobrenatural. Muito pelo contrário, hoje as práticas integrativas e complementares, elas têm muitas evidências científicas, elas são reconhecidas pelo Ministério da Saúde como potentes para promover, prevenir e cuidar em saúde. Vou pegar alguns exemplos aqui. A gente pode utilizar esse cuidado holístico a partir das práticas integrativas desde estágios iniciais da doença. Então, quando a pessoa recebeu o diagnóstico e ela precisa de um suporte emocional para lidar com aquela situação, seja para reorganizar a sua vida pessoal e profissional, seja para contar para os seus familiares ou até mesmo para aceitar essa doença. A gente tem o suporte dos óleos essenciais. A gente pode se valer da aromaterapia para que essa pessoa encontre esse bem-estar, esse equilíbrio emocional para lidar com essa notícia tão repentina e inesperada. Afinal de contas, ninguém espera ter um diagnóstico desse. A gente pode pensar num estágio intermediário, quando a pessoa ela já está no tratamento e ela começa a ter algumas complicações ou alguns efeitos colaterais relacionados a esse tratamento. Como seria isso? Pessoas que estão no tratamento de quimioterapia, de radioterapia ou então só fazendo terapia oral. Algumas pessoas têm muitas reações adversas ao tratamento e uma delas é reação alérgica ou reações dermatológicas. A pessoa começa a ter descamação, escara, sensibilidade excessiva na pele, ela começa a ter a sensação de quentura ou de queimadura na pele, e aí a gente pode se lançar de alternativas como a geoterapia, como a própria aromaterapia, o uso de fitoterápicos através de cosméticos ou de sprays. Então é uma vasta possibilidade. E aí a gente vai pensar naquele indivíduo que já está num estágio mais avançado da patologia. Como que a gente pode oferecer conforto para essa pessoa? Pensando que ela já entrou na fase de cuidados paliativos, por exemplo. A gente vai pensar também na linha do bem-estar. Quando uma pessoa ela recebe a alternativa de cuidados paliativos, ela ainda tem um prognóstico de vida e a gente não consegue determinar qual é o tempo dessa vida. O que a gente precisa garantir é que a pessoa esteja bem, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E pensar em alternativas que tragam esse conforto é extremamente importante. Então, eu tive um paciente que estava em cuidado paliativo, mas era super funcional. Caminhava,
trabalhava, mas ele tinha períodos que ele sentia muita dor. E uma das principais queixas dele era que a morfina diminuía essa funcionalidade dele. E aí, em contato com o médico dele, a gente fez uma oferta terapêutica que alternava o uso da morfina e de fitoterápicos e de óleos essenciais. E foi um sucesso. Eu sempre gosto de contar esse caso porque foi um caso de super sucesso. E esse paciente viveu muito bem até o momento que ele desencarnou. E aí a gente também tem as pessoas que se curam do câncer, que é uma grande felicidade, né? Só que depois que a pessoa tem a remissão da doença e é considerada alguém que superou essa fase, a gente também tem as sequelas relacionadas ao uso de todos os medicamentos para que a pessoa tivesse essa vitória. E aí, pensar nesse bem-estar através do cuidado integrativo é extremamente importante. Quando a pessoa está se recuperando, é importante que a gente fortaleça esse sistema imunológico. A gente tem que criar um terreno mais forte, mais fértil. E aí, pensar nas práticas integrativas como um todo, a gente consegue ter essa visão de cuidado integrativo. Então, hoje nós temos práticas integrativas que a gente considera dentro da racionalidade médica, que tem lá um composto químico ou um medicamento associado. Então, são elas a aromaterapia, a fitoterapia, as plantas medicinais, a antroposofia, a homeopatia e uma vertente da própria medicina tradicional chinesa. A gente tem as práticas integrativas e complementares focadas numa questão de mobilidade, de movimento corporal, de atividade corporal, que traz equilíbrio, que traz pertencimento, que traz bem-estar. E a gente tem as práticas integrativas vibracionais, que trabalham mais com a questão energética das pessoas. Se você é um amante das práticas integrativas e complementares e quer conhecer um pouco mais desse universo, eu te convido a conhecer o Instituto Samia Maluf. Lá a gente tem uma infinidade de cursos que pode aperfeiçoar o seu conhecimento e melhorar a sua prática profissional. Muito obrigada e até a próxima!